Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos iniciando o módulo 2 do nosso curso de Lean Six Sigma. Hoje nós vamos falar especificamente do Seis Sigma, do Six Sigma. Vamos falar dos mentores, das origens e do histórico. Após a gente ter passado agora pelo Lean Manufacturing, que é um dos grandes pilares do nosso curso, agora a gente vai falar do outro pilar muito importante, que é o Seis Sigma. Tá bom? Vamos lá? Bom, para começar a falar do Seis Sigma, ou do Six Sigma, é importante que a gente entenda o histórico e os principais mentores que colaboraram para que essa metodologia ela se tornasse uma realidade hoje. Nós vamos começar falando aqui de um grande matemático, que é o Carl Friedrich Gauss, que ele viveu de 1777 até 1855. Tá? Ele fez contribuições valiosas na matemática para essa área da estatística, que são os controles e são os conteúdos estatísticos que nós utilizamos dentro da nossa área de gestão. Tá? Então ele foi matemático, astrônomo, físico e físico alemão. Então geralmente os matemáticos da era passada eles sempre eram muito bons em várias áreas. Ele colaborou muito com a matemática nesse sentido. Ele contribuiu muito para diversas áreas da ciência, assim como Leonardo da Vinci, e vários outros. Ele também colaborou muito para a área da ciência. Tá? Foi considerado o príncipe da matemática na época dele, com as conquistas que ele teve. E Gauss tinha uma marca influente em muitas áreas da matemática. Então, a lei de Gauss da distribuição normal de erros, que é, na realidade, a base do Seis Sigma, é a análise da distribuição normal de erros e defeitos. E ele inventou nada mais nada menos que a curva em formato de sino, que é a curva normal que nós temos, que a gente vai ver com mais detalhes mais à frente no nosso curso, tá bom? E até o pessoal da área de exatas, da área de engenharia, eles costumam brincar que aqui existe a distribuição normal e de tão difícil às vezes que é de entender a disciplina, eles falam que é uma distribuição paranormal. Então eles fizeram esse desenho aqui, coloquei somente para ilustrar, para brincar um pouco com vocês. Mas assim, é uma disciplina essencial, a parte de estatística, a parte de probabilidade. Todos têm que ter conhecimento. Hoje no mercado se demanda muito profissionais dessa área e o conhecimento em estatística é essencial para que você possa ter uma gestão apurada dos seus processos. Tá? Somente comentando com vocês rapidamente também, o Lean Manufacturing ele é uma metodologia, uma filosofia que está focado para você poder mudar a cultura da empresa, e o Seis Sigma ele é a parte quantitativa do processo. Então é a parte quantitativa que você tem para você poder mensurar através de números o quão bom você está no determinado processo. Tá? Então é a parte quantitativa que a gente está vendo aqui hoje. Tá bom? Bom, William Edwards Deming, tá? Dr. Deming viveu de 1900 até 1993. Ele também é um grande mentor da área do Seis Sigma também, da parte de qualidade. Então ele foi amplamente reconhecido pela melhoria dos processos produtivos nos Estados Unidos, porém ele só foi reconhecido pelo seu trabalho somente no Japão. Então assim, uma coisa que o Taiichi Ohno também fala na obra dele é que o Japão ele não conseguiu sozinho desenvolver ferramentas de qualidade. Tiveram muitas contribuições dos Estados Unidos. Então, o Dr. Deming ele foi um desses mentores que levou o conceito de qualidade, controle da qualidade total para o Japão poder se desenvolver. A diferença foi, qual que foi a diferença disso tudo? É que os japoneses, com a disciplina deles, conseguiram implementar o processo de qualidade com bastante disciplina nos processos dele. Então, a diferença foi a veemência e a disciplina com que eles usaram as ferramentas de qualidade do Dr. Deming. Tá? Então, a partir de 1950, ele ensinou alguns executivos a melhorar o projeto e a qualidade dos produtos deles. Os Estados Unidos eles estavam muito voltados para a produção em massa e para produzir em grandes volumes e não estavam preocupados com a qualidade. Tá? E a aplicação de métodos estatísticos, então ele utilizou muito da estatística, utilizou muito do que o Gauss desenvolveu para poder fazer as análises dele também. Uma outra ferramenta que ele também utilizou foi teste de hipóteses, probabilidade, então se utilizou muito disso para poder melhorar os processos. Tá?
E o Deming é considerado o estrangeiro que gerou maior impacto sobre a indústria da economia japonesa do século XX. Então ele foi condecorado, foi muito bem reconhecido pelos projetos de qualidade dele no Japão. Tá? Bom, um outro cara muito importante dentro da metodologia Six Sigma também, que acabou desenvolvendo essa metodologia, né, de gestão de projetos, foi o Michael Harry. O Michael Harry ele foi considerado um engenheiro estatístico, que ele pegou todos os conhecimentos do Deming, de controle de qualidade, desvio de processo, e implementou no processo da Motorola. Tá? Então ele foi fundador da Six Sigma Academy em 1994 e atuou como membro do conselho diretor executivo. Então ele começou na Light Signal a implantação desses conceitos, começou a estudar os conceitos do Deming e começou a aplicar na própria empresa dele para poder melhorar os processos. Começou a fazer uma série de experiências. Tá? E com isso ele conheceu o Robert Galvin, né? O Robert Galvin já era o executivo dentro da Motorola. Ele também estava focado para essa parte de melhoria de processo. Ele conheceu o Michael Harry e com isso começou a disseminar o que o Michael Harry estava fazendo dentro do processo dele. Tá? E aqui um pouquinho da história do Robert. Ele viveu durante 29 anos dirigindo a Motorola, foi responsável por transformar a empresa em uma das maiores companhias de eletrônicos do mundo, fazia somente motorrádio, o rádio mais simples, e depois entrou para a indústria de eletrônicos no mundo. Tá? Ajudou a disseminar o conhecimento Six Sigma com a ajuda do Michael Harry. Né? E o conceito do Six Sigma, o que ele vem a ser? Resumidamente, segundo o livro da Cristina, que eu estou utilizando bastante para poder montar o nosso curso aqui, que é muito interessante, que eu recomendo vocês que obtenham esse livro, o Six Sigma é uma estratégia gerencial disciplinada, altamente quantitativa. Então a metodologia, diferente do Lean Manufacturing, ela está mais voltado para a parte quantitativa do processo, mais análise de dados, análise estatística, análise matemática. E o objetivo é aumentar o desempenho da empresa expressivamente, né? Por meio de melhorias da qualidade. Então eu vou conseguir mapear o que é defeito no meu processo e vou tentar trazer os meus produtos e processos para que eles tenham qualidade, tá? E principalmente para o aumento da satisfação dos clientes. Tá? Bom, um breve histórico do Six Sigma é o seguinte: ele foi criado nos anos 80 no ambiente corporativo da Motorola. Então a Motorola estava com um processo muito ruim, não tinha qualidade no processo produtivo dela. Então com o Michael Harry e com o Robert eles conseguiram implantar isso no ambiente da Motorola. E nos anos 90, com o sucesso que teve dentro da Motorola, várias outras empresas começaram a implementar esse sistema de gestão dentro do processo deles. Aqui algumas empresas que implantaram e vem implantando até hoje o Six Sigma. Um deles foi a GE, a General Electric. Ela colocou isso no processo produtivo dela, então conseguiu ter ganhos bastante expressivos. E o Six Sigma surgiu num ambiente agressivo, assim como o Lean Manufacturing. O Six Sigma também foi criado num ambiente muito agressivo, onde não se tinha qualidade, se almejava a redução de custos e competitividade da empresa. Então, para gerar qualidade e reduzir custos. Tá? O Six Sigma ele foi tão bem implementado dentro da Motorola que a empresa, em 1988, ela ganhou um prêmio nacional da qualidade, Malcolm Baldrige, que foi reconhecida por ser tão bem implementado esse processo dentro da empresa. Então, com isso, o Six Sigma ele acabou chamando a atenção das outras empresas. Quando entrevistavam os executivos da Motorola, eles falavam que foi a aplicação do Six Sigma, e com isso foi disseminado na próxima aula, finalizando, né? Aqui a gente vai ter uma prévia da próxima aula, onde nós vamos ver como que funciona a lógica do Six Sigma. A gente vai ver a visão, a meta, a estratégia e a cultura do Six Sigma, tá? E ver como é que ele funciona. Bom, se vocês ficou com alguma dúvida, escrevam para mim. Esse é meu e-mail, esses são o meu contato. Se tiver alguma dúvida, pode postar aqui na descrição do vídeo também, que eu entre em contato com vocês.
tá bom? Tem meu Facebook, tem meu Instagram aí, do próprio canal aqui, e a gente pode manter contato, tá bom? Agradeço vocês por terem assistido, muito obrigado e bons estudos. Forte abraço.